Eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca entendi o motivo do ódio que o Belal Muhammad conseguiu pela comunidade do MMA. Nunca entendi por que os fãs odeiam tanto ele. Mas parece que, entendendo os motivos ou não, o Belal Muhammad decidiu aceitar esse papel de vilão. Sabe aquela frase, fale bem ou fale mal, mas fale de mim? Pronto, Belal Muhammad tá seguindo esse estilo de vida. Essa semana, a boca do cidadão virou uma metralhadora de estrume. Primeiro, ele disse que caso vença o Leon Edwards nesse sábado, ele vai se tornar o segundo maior meio médio da história do UFC. Vamos lá, com uma vitória em uma disputa de cinturão, ele já vai ficar acima de Kamaru Usman, Tyron Woodley, Robbie Lawler, do próprio Leon Edwards, e só ficaria atrás do Georges St-Pierre, ó. Pelo menos ele é humilde. E teve mais, não satisfeito com essa afirmação, depois ele chegou dizendo que estava trabalhando muito no boxe e comparou que o nível de boxe dele hoje tá do mesmo nível do Canelo Álvares. Pra quem não sabe, é talvez o maior pugilista da atualidade, que fez mais de 60 lutas profissionais, já defendeu o cinturão diversas vezes, já foi campeão em mais de uma categoria de peso e só perdeu 2 lutas. A primeira pra Floyd Mayweather e a segunda pra o Dimitri Bivol, que foi numa categoria de peso acima, então dá pra relevar. Mas por que o Belal tá falando tanta asneira? Ele realmente acredita nas coisas que ele tá falando? Muito provavelmente não, mas isso gera engajamento, ele sabe que vai criar repulsa pelos fãs, que o pessoal vai comentar na postagem, vai compartilhar dizendo, olha só o absurdo que esse cara tá dizendo. E é exatamente isso que o Belal Muhammad quer, mesmo que você o xingue, pelo menos o nome dele tá circulando, ele tá gerando engajamento em torno de si. Ele fala pra irritar, pra mexer com o pessoal mais emocionado que vai começar a ter ódio mortal por ele. Porque se já tinha um ódio sem motivo, imagina agora com ele dando diversos motivos. E outra, pra essa disputa de cinturão contra o Leon Edwards, era impossível o Belal Muhammad ser o herói. Até porque a luta tá acontecendo na Inglaterra, que é a casa do Leon Edwards. Então é isso, ele aceitou de bom grado o papel de vilão. E pode ser que esse vilão estrague a festa. Porque eu aviso logo, já passou o tempo de pararmos de subestimar Belal Muhammad. Porque dentro do octógono, ao meu ver, ele tem sim pinta de campeão. Ele tem aquela mentalidade, aquela frieza dentro do octógono que apenas os maiores campeões têm. Ele segue a estratégia dele do início ao fim, tem um jogo de luta agarrada extremamente efetivo e chato, e é aquele tipo de cara que usa o gás como arma. Ele sabe que não vai cansar e que vai poder pressionar o adversário dele durante 25 minutos completos. Inclusive, esse estilo, essa pressão constante, o cara não parar, tá sempre indo pra frente e tentando a luta agarrada, funcionou muito bem contra o Leon Edwards na segunda luta contra o Kamaru Usman. Ah, mas Carlos, na terceira luta contra o Usman, o Leon conseguiu ter uma vitória com mais clareza e na sequência ainda venceu o Colby Covington, que também tem um jogo parecido. Sim, mas na terceira luta contra o Usman, o nigeriano não usou a mesma pressão, não conseguiu impor a mesma pressão que colocou na primeira e segunda luta. Talvez tenha sido uma agravante das diversas lesões e problemas que ele tem nos 2 joelhos, ele já não tá mais usando, já não tem aquela mesma pressão de antigamente. E a luta contra o Colby Covington, pra mim, não serve de comparação, porque aquilo foi a pior atuação possível do Colby Covington, foi a pior versão do Colby. Comparem aquele Colby que lutou contra o Leon Edwards com o mesmo que enfrentou o Jorge Masvidal, Robbie Lawler, Tyron Woodley, não era a mesma pessoa. Se a gente estava acostumado com um Colby que tá sempre indo pra cima, sempre marchando, sempre pressionando, a gente viu um Colby recuando pela primeira vez na carreira. Eu vou logo adiantar, pra essa luta aqui, pelo que eu vi no primeiro combate entre os dois, pela fase que os dois estão e pela idade do Belal Muhammad, que já passou daquela deadline dos 35 anos, eu acredito que o Leon Edwards vai ser sim o favorito, um leve favorito, assim uns 55-45. Mas eu adianto pra vocês, se o Belal Muhammad conseguir impor o jogo dele, aquele jogo de quedar, ficar por cima, controlar o Leon no chão, tem uma chance considerável do palestino passar o carro no Leon Edwards. E esse é o primeiro indício que essa noite pode ser uma fatalidade para o MMA inglês. A segunda é em relação à luta do Paddy Pimblett, porque sinceramente, de todos os principais nomes da Inglaterra que vão lutar no UFC 304, o que eu menos coloco fé é o Paddy Pimblett. Eu não acho que é um bom casamento essa luta contra o Bobby Green. Beleza, de certa forma, o Bobby Green é o melhor caminho para colocar o Paddy Pimblett dentro do ranking, já que o Bobby Green já é um veterano, já tá aí há muito tempo, tá numa fase irregular, ora ele atua bem,
ora ele sofre uma derrota, mas o estilo de luta, pra mim, não casa. Paddy Pimblett é aquele cara que tem uma guarda muito aberta, não tem muita movimentação de cabeça. O Joe Rogan sempre reclama que ele luta assim, com o queixo lá em cima, e na trocação, assim, efetivamente falando, ele nunca fez nada demais. Acho que o máximo que ele fez foi dar um knockdown no Tony Ferguson, que já vinha de 6 derrotas seguidas. Ou seja, o melhor pro Paddy nessa luta vai ser tentar a luta agarrada, que é a sua especialidade. Só que pra chegar perto do Bobby Green é um problema, principalmente pra alguém com uma defesa tão vazada quanto do Paddy. Porque o Bobby Green, ele luta com as mãos aqui, prontas pra soltar os cruzados de contra-ataque. E na minha opinião, esse é o carro-chefe dele. Ele tem cruzados muito rápidos, eles partem aqui dessa guarda, então fica difícil pra um grappler conseguir entrar em queda, porque pode acabar tomando o uppercut também. Tanto que nas últimas 10 lutas, o único cara que conseguiu quedar o Bobby Green foi o Islam Makhachev, o campeão. Então assim, eu vejo o Bobby Green como favorito contra o Paddy Pimblett. Simplesmente porque eu não acho que o jogo casa pro inglês. Mas pode ser uma grande promessa inglesa, uma grande promessa de futura estrela que vai ser abatida por um veterano. Se fosse pra perder, pelo menos que fosse contra alguém do alto nível, como por exemplo o Dustin Poirier, o Justin Gaethje, Charles, enfim, vocês entenderam. Enfim, mais um indício que essa noite pode ser muito ruim pro MMA inglês. Agora, quanto à luta co-principal da noite, Tom Aspinall contra Curtis Blaydes, aí eu já sinto mais uma certa confiança dos ingleses. Na minha opinião, eu acho que Tom Aspinall vai vir a se tornar talvez o maior peso pesado da história do UFC. Eu acho que ele tem tudo pra fazer isso. Ele tem tamanho, ele tem idade, ele é bem jovem, tem uma trocação muito boa, um jogo de boxe muito eficiente, ele é muito rápido, tanto nos golpes como também na movimentação. É faixa preta de jiu-jitsu, então também consegue se virar na luta agarrada. O Blaydes é chato, vai fazer aquele jogo de carrapato, vai tentar quedar. Ele inclusive detém o recorde de mais quedas aplicadas no peso pesado, se eu não me engano, acho que até no UFC no geral. É um jogo chato, vai ser um tanto difícil pro Tom Aspinall lidar com ele, mas ainda assim eu vejo bastante confiança do Tom Aspinall contra o Curtis Blaydes. Acho inclusive que vai ser rápido, acho que o Aspinall vai nocautear lá pro segundo ou terceiro round. Mas tá, vamos imaginar que o pior aconteça. Vamos imaginar que Curtis Blaydes vence o Tom Aspinall e se torna novo campeão interino dos pesos pesados. Seria o pior pesadelo possível para UFC. Imagina ter esse cara como campeão. O cara mais desinteressante que essa categoria já viu. Aí o que vai acontecer? O John Jones vai lutar contra o Stipe Miocic, não vai mais querer enfrentar um Curtis Blaydes da vida, não vai ter o mínimo interesse de enfrentar o Curtis Blaydes. Aí vai se aposentar, o Blaydes vai ser campeão linear e adivinha quem o Alex Poatan vai ter que enfrentar quando subir pro peso pesado? Curtis Blaydes, o wrestler mais carrapato que essa categoria já viu. Ou seja, tem uma grande chance do Blaydes amassar o Poatan no chão. Olha que cenário infernal, diabólico. Curtis Blaydes, campeão linear do peso pesado e ainda podendo vencer o Alex Poatan. Então por isso, essa noite na Inglaterra pode acabar muito mal. Pode acabar com Belal Muhammad campeão, a maior estrela, a maior promessa do MMA inglês derrotada por um veterano e o campeão menos interessante da história dos pesos pesados sendo coroado. De quebra, com os dois campeões ingleses caídos, não vai ter mais nenhum pay-per-view na Inglaterra durante um bom tempo. Até porque só voltaram a fazer pay-per-view na Inglaterra porque tiveram um novo campeão inglês, que foi o Leon Edwards. Mas antes de março de 2023, que foi o UFC 286, que foi a trilogia do Usman contra o Edwards, que foi na Inglaterra, antes disso, o último pay-per-view na Inglaterra foi o UFC 204, em outubro de 2016, 7 anos antes. Por que isso aconteceu? Porque tinha um campeão inglês na época, Michael Bisping. Mas é isso, essa noite tem tudo para ser um verdadeiro desastre pro MMA inglês e pode trazer mudanças inesperadas pro cenário atual do MMA. Eu sinceramente estou bem curioso para ver o que é que vai acontecer amanhã, no sábado. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.